A próxima convidada é a professora, chama-se Cristina Miranda. Bom dia, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui no Contracorrente. Bom dia. Temos ouvido aqui que o professor perdeu a autoridade. Acabámos mesmo agora de ouvir dizer que a profissão deixou de ser valorizada. Consegue ajudar-nos a perceber como é que se chega até aqui? Sim, consigo perfeitamente, até porque eu comecei a dar aulas em 1989 e depois fiz um interregno, portanto saí da profissão e voltei. E não há melhor teste para ver ao que isto chegou a parar como eu parei e voltar. É assustador. Se quando eu iniciei-me como docente havia a transmissão de valores, ainda havia transmissão de valores pelas famílias, ainda havia respeito pelo professor, o que eu constatei quando voltei foi que isso se perdeu completamente. Portanto, a autoridade do professor pura e simplesmente deixou de existir. Então as crianças que vêm com uma deformação já de casa, de transmissão de valores, de regras, chegam à escola num estado selvagem. E é o professor que depois tem que se deparar com aquela situação e transformar aquelas criaturas em seres humanos normais. Vem com muitos problemas, com muita deficiência já de educação. O problema então começa na casa, na família. Exatamente. E não é a escola que foi lentamente retirando essa autoridade aos professores porque estão demasiadamente concentrados na burocracia que lhe é imposta. Não tem a ver com isso? Eu, na minha perspectiva, entendo que o que se perdeu aqui foi mesmo a transmissão de valores na família. A família agora não transmite os mesmos valores que transmitia antes. E as crianças são mais mimadas, estão habituadas a não receber nãos, a não ter regras, elas não sabem ouvir, elas não sabem estar, elas não respeitam. Quando isso não vem de casa, é impossível, não há professor nenhum que consiga educar essas crianças. Elas têm que vir com a educação de casa. O professor depois está ali para ensinar, para transmitir conhecimento. Não está ali para educar as crianças. Elas têm que vir de casa, já com essa educação. Depois, a própria sociedade, ao longo dos tempos, retirou, na figura do professor, retirou a autoridade. Ou seja, o professor é sempre o culpado de tudo o que acontece. O menino não aprende, a culpa é do professor. O menino faz alguma asneira, a culpa é do professor. O menino não aprende, a culpa é do professor. É sempre o professor. Não se vai ver se a criança recebe a educação que deve receber de casa para depois estar dentro da sala de aula e ouvir, respeitar e saber estar para poder adquirir os conhecimentos. Não se faz isso. Portanto, na minha perspectiva, sim, o mal começa na família, na transmissão de valores dentro da família. Depois, é óbvio que temos também um Ministério da Educação que não ajuda nada. Isto aqui, o problema é muito mais complexo, não se cinge só à família, à falta de transmissão de valores. Não, também temos um Ministério da Educação que pura e simplesmente durante décadas andou a degradar o ensino, pura e simplesmente porque só se preocupou em passar agendas e a escola chegou ao estado que está. Não estão ali a ensinar absolutamente nada, estão apenas a transmitir ideologias, enfim, agendas, muito mais do que ensinar. É muito complicado. O que é que o Ministério, o Estado, podia fazer de diferente quando aqui aponta como principal problema as famílias? Como é que se pode inverter isto? Ou estamos definitivamente perdidos e não é possível que o professor volte a ter um papel central na relação com o aluno e o lugar na escola? O professor, o Ministério da Educação tem que começar a ser ele o primeiro a valorizar os professores e a respeitá-los. Porque é precisamente
um dos responsáveis pela situação do professor. Um Ministério da Educação que ainda não resolveu esta questão, que é, para mim, pronto, sempre foi um problema, aliás, foi que me levou, de certa forma, a sair do ensino. Eu não compreendo esta forma de colocar professores por concursos, pelos concursos nacionais, professores de Viana que vão parar ao Algarve ou aos Açores. Não entendo como é que isso é possível. Não entendo esta dificuldade de efetivarem. Ficam anos a fio, contratados, e alguns só ao fim de muitos anos, e outros nem isso, conseguem efetivar. Ora, um professor que não tem estabilidade, não tem absolutamente, portanto, nenhuma condição de poder trabalhar condignamente, que é deslocado da sua residência a 200, 300 quilómetros, que depois tem que pagar todas as despesas por estar deslocado. É o próprio Ministério que não os respeita, é o próprio Ministério que lhes retira também, através das suas políticas, lhes retira a autoridade. Repare, eu sou do tempo em que, se um menino se queixasse de um professor, o pai vinha saber do que é que se passava, mas nunca vinha, como fazem agora, primeiro acusar o professor e depois defender o filho. Quer dizer, o professor é sempre o culpado de tudo. Eu sou do tempo em que era exatamente ao contrário. Se o filho chegasse a casa e se queixasse de um professor, se o argumento não fosse válido, ainda levava nas orelhas. Portanto, há uma culpabilidade muito grande aqui no Ministério da Educação, também na forma como trata os seus professores. Portanto, não conseguiu. E repare, eu já estou a falar, eu saí do ensino em 1994. Dessa data para cá, não só não mudou nada, como ainda piorou. Sinceramente, eu não consigo compreender, ou se calhar até consigo compreender, porque é que não lhes interessa valorizar esta carreira. E se calhar até consigo compreender. É fácil. O Estado, no meu ponto de vista, não é uma pessoa de bem. Portanto, eles fingem que estão preocupados com os professores, com os médicos, com os enfermeiros, com isto, mas eles não estão preocupados com nada, porque isso representa encargos. E onde há encargos para o Estado, para um Estado que é despesista, para um Estado que não faz uma gestão séria dos dinheiros públicos, estão mais preocupados com o peso que possa ter nas contas públicas, quando isto os professores, os médicos, os enfermeiros, não se deve fazer poupança nessas profissões. Assim como noutros, mas isto aqui não pode haver poupança. A poupança tem que ser, por exemplo, no despesismo, nos dinheiros mal gastos, noutras coisas supérfluas, não é? Por exemplo, nos motoristas e nos carros de luxo e essas coisas. Agora, aqui não deve haver poupança. E os professores, tal como no privado, assim como nós, ao fim de 2 anos, temos que integrar o trabalhador que está a contrato, temos que o meter a efetivo, como os professores tinham que fazer o mesmo e dar-lhes condições para trabalhar. Porque neste momento as escolas parecem manicômios, não parecem escolas. Cristina Miranda, fique connosco e ouça a opinião do próximo ouvinte que nos liga da Suíça, Ronaldo Fialho, que trabalha em logística e agora está em direto no Contracorrente. Bom dia. Bom dia, aqui já é boa tarde. Primeiro eu quero Ora bem, boa tarde para si, então, Ronaldo. De participar. Parabéns à Rádio Observador por dar essa voz ao povo, né, que cada vez está mais oprimida, e dizer que o grande problema hoje da educação é que a escola quer educar. Quem educa é os pais, a escola transmite conhecimento. Em Portugal eu morei 12 anos, morei de 2000 a 2012, conheço bem como é que é a vida do português comum, né? Ainda tem aquela ofensa de falar do português de Portugal profundo, em que os pais não passam tempo com os filhos. Os pais trabalham 10 horas por dia, 8 horas, chegam em casa, tem o supermercado, tem a roupa para lavar, tem a casa para limpar e tocam o telefone nos filhos, telemóveis. Depois eu admiro de falar o português do Brasil, porque o país não proporciona às pessoas uma qualidade de vida. Eu, quando quis ter um filho aqui com a minha esposa, eu decidi, olha, eu quero passar tempo com meu filho. Consegui um trabalho que trabalha de 7 às 2 da tarde, fico com ele no período da tarde, a minha esposa trabalha no período da tarde, porque é de manhã. E hoje, por acaso, a sua colega disse mais cedo, sobre a festa em Olos, eu tenho um termino com meu filho e o infantário onde ele está, às 4 da tarde num bosque, vamos lá grelhar a carne, se vai estar chovendo, se vai estar nevando, não interessa. Você anda nos bosques aqui, qualquer dia da semana, você vê os pais andar com os filhos.
Em Portugal, jogam os filhos nos infantários de manhã cedo, tiram à tarde, e às vezes nem deixam os pais tirar antes, que é para a criança se habituar, como foi dito a um casal de amigo meu da Marinha Grande. Como é que as crianças tenham os princípios e valores? E depois aqui, os portugueses estão cá reclamam que as escolas aqui pegam muito com os pais e com as crianças. Pois é óbvio, as escolas aqui reclamam se seu filho vai com sono para a escola, se ele não anda a dormir, o que se passa, o filho não pode levar na lancheira chocolate, porque o doce altera as crianças. Reclamam daqui, muitos vão até embora. E os pais também têm que saber o que é melhor para os filhos deles, ou se você quer ter facilidade, porque educar uma criança hoje é muito fácil. Você joga um telefone na mão dela, fica o dia inteiro a ver telefone e não te chateia. Se você que decide ter um filho, você vai saber que isso vai custar. Agora, quando o país tem supermercado que fecha às 9, 10 da noite e as mães estão lá dentro preocupadas a saber se o filho já jantou, se já foi dormir, porque no outro dia tem escola, como é que as crianças vão ter rendimento na escola? E outra coisa que eu ouço muito de Portugal e do Brasil, meu filho foi procurar emprego com 20 anos, queria ter 3 anos de experiência. Pois tem na Suíça para ver. Se as crianças não começam a fazer o prático com 15, 16 anos e depois saem com a formação aos 20 anos. Se querem um país só de universitários que saem das universidades com 23 anos que nunca trabalhou, eu acho difícil. Um país precisa de mecânico, precisa de jardineiros, um país precisa de pessoas da limpeza e tudo. Querem universitários, depois, olha, sai de lá, não sabe o que fazer. Olha, muito obrigado a vocês. Ronaldo, desculpa. Não tenho que pedir desculpa, muito obrigada. Boa churrascada hoje, com chuva ou não, tá bem, e obrigada obrigado por ter trazido aqui. Nevando e chovendo, que é para o meu filho se divertir, que ele adora neve. Muito bem. Boa diversão aí na Suíça, e obrigada ao nosso ouvinte Ronaldo Fialho, que nos trouxe aqui uma outra realidade. Diogo Teixeira Pereira, o que é que nos trazes agora de tudo aquilo que tens lido nos nossos comentários? Continuam a surgir vários comentários sobre este tema. O Gustavo Silva diz que defende a flexibilização nas escolas, mas diz que quando houve um professor dizer que não é preciso avaliação, infelizmente a ideia que fica para este nosso ouvinte é de que esse professor não quer trabalhar. Defender exames só para o acesso à faculdade é irreal. Como é que se iam preparar para isto? É a pergunta que deixa o Gustavo Silva. A Maria Pinho Pinto diz que hoje em dia disciplina, regras, normas são interpretadas como restrições da liberdade. É o que temos, lamenta esta leitora do Observador. O Hermínio Gomes deixa uma questão: valerá a pena continuar a obrigar os alunos a ir às aulas? Não haverá forma de dar outro tipo de aulas ou formação a alunos que não querem estar e destabilizam as aulas, onde até os pais fazem entradas violentas? As antigas escolas comerciais e industriais continuam a ser muito necessárias, diz o Hermínio Gomes. O Tiago Albuquerque diz que fala com vários professores e a ideia que lhe passam é de que o confinamento tirou aptidões sociais e que os alunos andam com menos motivação e com elevados níveis de ansiedade. Leia-se, diz o Tiago, falta de paciência. Tempo ainda para um último comentário. Uma sociedade onde a maior parte dos crimes de agressão, violação e pedofilia têm penas suspensas, ou seja, uma mera palmadinha nas costas das mãos, não passa a mensagem de censura da agressão e assédio. A crise é de valores, a crise é de formação e não de educação académica. Diogo, aqui com mais opiniões, todos a tentar perceber o que é a escola, o que é que pode fazer, o que é que deve fazer e o que cabe depois a todos os outros agentes da comunidade. A Cristina Miranda é a nossa convidada, que é professora e tem estado aqui a explicar como a escola mudou para pior, como nos explica. Cristina Miranda, ouviu também aqui certamente o nosso ouvinte que liga da Suíça, que descreve uma realidade diferente, em que o tempo de escola das crianças é muito menor do que aquele que existe em Portugal.